Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de conversação interativa. Essa é a nossa aula de número 6, a Lesson 6, e o título dela é Do you want something to drink? Do you want, olha o T, né? Do you want something? Não fala esse something, e esse thing, esse com a pontinha da língua, na pontinha do dente, né? To drink. Você gostaria de alguma coisa para beber? Do you want something to drink? Reparem que temos um do na frente do you. Isso indica que é uma pergunta que virá no presente logo a seguir, né? Então, do indica, no começo de uma frase indica que é uma pergunta no presente. E, logicamente, tudo que vem após esse auxiliar é uma frase afirmativa, sem mexer no verbo. Então, se eu quisesse fazer, você gostaria, would, em vez de do, você gostará, will, em vez de do. E se você gosta, do, como está aqui. E se você gostava, did, no lugar do do. Reparem que a troca do auxiliar na pergunta, nos chamados tempos simples, altera o último verbo, que não em relação ao tempo, apesar dele não se alterar na hora que a gente fala nem escreve, né? Drink, 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 drink. Seria, em todas as 4 perguntas, a única alteração em relação a tempo seria no do, no did, no will e no would. Então, nosso texto, né, que trata do tema, tem 2 personagens. É o David e a Susan. David e Susan. Susan. Ok? Não é Susan e nem David. É David. Ok? Esse aí tem um som meio... David e Susan. David, would you like something to eat? No, I'm full. Do you want something to drink? Yes, I'd like some coffee. Sorry, I don't have any coffee. That's okay, I'll have a glass of water. A small glass or a big one? Small, please. Here you go. Thanks. You're welcome. Bom, voltando aí, né, o nosso primeiro personagem, a Susan, faz a seguinte pergunta. David, would you like something to eat? Bom, assim como eu dei a explicação agora há pouco em relação ao título da nossa aula, que a gente pode usar do para indicar que uma pergunta é no presente, no início de uma pergunta, se eu encontro a palavra would, significa que essa pergunta estará no condicional. A única função dessa palavra would aqui é dizer que esse verbo dessa frase está no futuro do pretérito. Até 1970 e pouco isso era chamado de condicional no português. Depois de um tempo passou a ser chamado futuro do pretérito. O que é o condicional futuro do pretérito? São aquelas formas verbais como beberia, trabalharia, estudaria, né? Aqueles verbos terminados em ia, né? Então, would you like something to eat? Você gostaria, olha o like aí, o verbo, né? Would you like, você gostaria something to eat, de algo para comer? Imagina se eu falar, você gosta de algo para comer, sabe como é que ficaria? Do, porque o do transforma o like em presente. Se eu gostará, will transformará o like em futuro. Will you like? E se eu quisesse transformar essa pergunta no passado? Você gostava? Did you like? Então reparem, os verbos auxiliares, quando aparecem no início de uma frase, antes do sujeito, fazem com que aquilo vire uma pergunta e indicam o tempo do verbo da frase, que não muda com a mudança de tempo. O que muda é o auxiliar. O auxiliar tem essa função das terminações que mudam o tempo para nós na nossa língua. Isso nós veremos de maneira detalhada nas nossas aulas de gramática. Então, David, would you like something to drink? Aliás, to eat. Você gostaria de algo para comer? E olha, é eat, não é eat. Igual o brasileiro fala. Eat é o verbo coçar em inglês. Eat. Então, não fale eat, fale eat, ok?
No, I'm full. Full. Tem que rolar a língua nesse L. Olha, não, eu estou cheio. Olha, brasileiro, se alguém falar que te oferecer algo para comer, você disser que está cheio, você vai achar que é uma pessoa mal educada. Em inglês, isso é falado de maneira natural. Não julgue a cultura dos outros povos pela nossa cultura. Falar que está full é natural para eles, não parece mal educado. Só que na hora de traduzir, vamos traduzir como estou satisfeito, né? Talvez seja melhor, né? Não, eu não estou satisfeito, mas apesar de literalmente full ser cheio. E aí vem mais uma pergunta, olha aí, ó, quanta pergunta, né? Agora a pergunta começou com do. Quando ela tem do na frente, a pergunta está no presente. Então, do you want something to drink? Você quer algo para beber, olha lá, to drink, beber, né, o nosso infinitivo, né, que a gente já viu aí quando o infinitivo básico do infinitivo vai ser feito com to, né? Depois nós vamos ver outras formas de fazer infinitivo. Mas aqui, ó, to drink, beber, né? Do you want something to drink? E aí o David responde, yes, I'd like some coffee. I'd. Tá vendo esse apóstrofo D aí? Esse apóstrofo D poderia ser had, H-A-D, o passado do verbo to have. Então, uma das funções do apóstrofo D é ser had, passado do verbo to have, ok? Não é o caso nessa frase. Nessa frase, esse apóstrofo D está fazendo o papel daquele would que tem lá na primeira frase. Aquele would pode ser escrito na forma de apóstrofo D. Então, I would ou I'd, a mesma coisa. I'd like. O que que o would está fazendo com o like? Está colocando like no condicional. Então, I'd like seria eu gostaria, ok? I would like, I'd like, eu gostaria. Some coffee. Eu gostaria de café, de um pouco de café. Some, sem falar o coffee. Reparem que esta palavra tem dois S, e nessas palavras que tem dois S, você pronuncia dois S com som de I. Se a palavra terminar apenas com um como na palavra some, provavelmente você não pronuncia o ok? Não confunda. O som do não se fala quando ele é sozinho no final da palavra, a menos que seja uma palavra monossílaba. E os dois S tem som de is, é coffee. A maioria dos brasileiros fala coffee. Cough é tossir, verbo to cough, 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 cough. Então, se você fala cough, você gostaria de tosse, né? Então é coffee, coffee, ok? Então, yes, I'd like some coffee. Sim, eu gostaria de café, um pouco de café. Aí a Susan diz, sorry. Sorry é aquele desculpe-me, né? O excuse me, que literalmente poderia ser traduzido como desculpe-me, é para pedir licença apenas. E o sorry é o desculpe-me das coisas não graves, ok? A Susan, não tendo café, não cometeu nenhum pecado mortal, então ela fala sorry. Me desculpe, né? I don't have any coffee. I don't have. I don't. Não fala esse T na maioria das vezes, tá? I don't have. Não falo have any. Porque vai juntar o V do have com o A do N. I don't have any coffee. Eu não tenho café, ok? Mais tarde eu vou falar sobre a razão desse some, da razão desse N aí. Mas não precisa traduzir nesse momento, ok? Eu não tenho café algum, eu não tenho nenhum café. Aí depois nós vamos falar sobre isso. Nesse momento é para adquirir vocabulário, a gramática, você veja como é necessária e ela aparecerá aí na frente para esclarecer essa dúvida. Mas vocês verão que substantivos incontáveis às vezes precisam de um determinante
e esse determinante às vezes não é necessário na nossa língua, e nessa hipótese as palavras que não são necessárias na nossa língua, normalmente a gente não traduz, mas às vezes necessárias são em inglês, a gente tem que colocar, e a gente tem que saber por que a razão gramatical disso. Isso é uma explicação que demora muito mais do que 20 minutos ou 30 minutos, então tem que ser numa aula específica para isso, ok? Então, I don't have any coffee. Eu não tenho café. E aí o David diz, that's okay. That's okay. Isso está ok, ok. Simplesmente ok. That's okay. I'll have a glass of water. Olha, I will. Will é o auxiliar do futuro, o que faz uma frase ficar no futuro. Então reparem, I will, eu posso encolher. Eu não pude encolher o I would, lá atrás virou I apóstrofo D. Toda vez que eu quero encolher o will, que é W-I-L-L, eu encolhendo ele fica apóstrofo L-L. I will, ao fazer essa contração, a pronúncia fica all, ok? Lembra da música do Michael Jackson, que ele fala assim, I'll be there, né? Esse all, do I'll be there, esse I apóstrofo LL. I will have, ou I'll have, significa eu terei. Have é o verbo ter, eu terei, futuro do verbo ter. Eu terei a glass of water. Você fala assim, mas eu terei um copo de água? Bom, uma das coisas que o verbo to have faz, e que vocês vão ter que se acostumar com isso, verbo to have, apesar de ser o verbo ter, é usado em centenas de expressões na língua inglesa. Quando a gente coloca verbo to have antes de algo que pode ser bebido, vira verbo beber. Se eu colocar o verbo to have antes de algo que pode ser comido, vira o verbo comer. A gente sabe que o verbo beber é o verbo to drink. A gente sabe que o verbo beber é o verbo comer, é o verbo to eat. Porém, se eu colocar have antes de algo que pode ser bebido, vira verbo to drink. Ou seja, vira verbo beber. Então, I'll have a glass, um copo, of water. Eu beberei um copo d'água. I'll have a glass of water. Se fosse I'll have a pizza, eu comerei uma pizza, ok? Então, reparem que se é algo que se pode beber, have se transforma no verbo beber. Se é algo que se pode comer, por exemplo, have se transforma no verbo comer. Ora, glass, a palavra glass é vidro, a palavra glass pode ser copo, tudo isso depende do contexto, né? E o plural de glass, glasses, com ES no final, é óculos. Tá? Então a gente também tem essa palavra com várias aplicações na língua inglesa. Agora, a Susan pergunta, a small glass or a big one? Um pequeno ou um grande? A small glass or a big one? Um pequeno ou um grande? Bom, você deve estar estranhando essa presença desse one aí. O que esse one está fazendo? Quando a gente tem um adjetivo em inglês, repare, em inglês as palavras podem ter várias aplicações. Às vezes uma palavra é verbo, a mesma palavra é substantivo, às vezes a mesma palavra é adjetivo. Quando a gente tem uma palavra que é um adjetivo, a gente normalmente deve colocar a coisa adjetivada, a coisa a que ela se refere. Por exemplo, se eu falo do carro, você fala o carro novo, carro velho, né? Eu tenho um substantivo, que é o carro, e tenho o adjetivo que está mexendo com a imagem que eu tenho desse carro, novo, velho. Normalmente a gente coloca em inglês o adjetivo e logo depois coloca a coisa adjetivada. Quem é a coisa aqui que está sendo adjetivada? O glass, né? O copo. A small glass. Small adjetivo, glass substantivo. Um copo pequeno. A small glass. Or a big. Big o quê? Big não é adjetivo, não é grande. Big glass. Reparem que se eu fosse ficar repetindo glass, glass, glass toda vez que eu tivesse aparecendo copo nessa frase, ia ficar algo redundante. Em português a gente não bota nada depois do adjetivo, a gente fala assim, você quer um copo grande ou um pequeno?
Ninguém falou um copo pequeno. Nós não ficamos repetindo a coisa. Em inglês, eles têm um pronome que pode substituir a coisa depois do adjetivo. Isso a gente não tem nada igual em português. Nós não temos um pronome equivalente ao one. Então, nesse momento, a palavra one não é um numeral um. É um pronome que na língua portuguesa não existe. Pronome que está substituindo o nome de algo que já foi dito e que eu não queira dizer para não ficar repetitivo. O algo que foi dito nessa frase é glass. Eu, depois do adjetivo, deveria colocar glass mais uma vez. Ia ficar feio, ia ficar redundante. Em inglês, substitui-se aquela palavra pelo pronome one. E nesse momento não se traduz esse one. E se tivesse mais de uma coisa? Eu colocaria ones, com S, um pronome ones. Então, existe o numeral one, existe o pronome one e o plural desse pronome que é o ones. Então, não ache que a palavra one significa apenas uma, né? Como a gente falaria como numeral na nossa língua, ok? Isso também é objeto de estudo nas aulas de gramática. Nossas aulas presenciais acabam nós temos muito mais tempo para detalhar essas coisas e temos mais tempo para treinar. Isso tudo vocês terão no momento oportuno. Mas e aí? A small glass or a big one? Aí o David responde, small, please. Small, pequeno, por favor. E aí a Susan responde, here you go. Ora, here you go é uma expressão que é usada, como a gente fala, aqui está. Tem 3 aqui está em inglês. Here you go, here you are e here it is. Here it is, na pronúncia, né? Fica estranho falar, né? Here it is. Um negócio assim, né? Então, olha só. Here, esse mesmo here. E you, esse mesmo you, né? Are, A-R-E. E here, it, is, I-S. Here you go, here you are, here it is. Desses 3, por americano, o mais usado é o here you are, para dizer aqui está. Se você tentar traduzir here you are ao pé da letra no dicionário, vai ser aqui você está. Não significaria para nós aqui está. Mas não se apegue a esse tipo de coisa. Importa saber, esta expressão é usada no lugar em que nós usaríamos aqui está, então eu uso. Então repita, here you are, aqui está. Here you are, aqui está, ok? E todas as outras formas também. Detalhadamente eu explicarei isso para vocês em sala de aula, com certeza absoluta, porque essa explicação é um pouco mais longa do que essa que eu estou dando para vocês aqui. Então, here you go, here you are, here it is, ok? E o David responde, thanks, obrigado. E a Susan, you're welcome, you're welcome. De nada. Ora, essa frase significa de nada. É mais uma daquelas, né? Se eu traduzir ao pé da letra, você ou vocês são ou é bem-vindo ou bem-vindos. Você é bem-vindo, vocês são bem-vindos. Se eu traduzisse ao pé da letra. Ora, essa frase não é usada para dizer que alguém é bem-vindo. Quando eu falo que alguém é bem-vindo, eu falo assim, welcome, bem-vindo. Ninguém fala em português, você é bem-vindo, quando a pessoa chega na sua casa. Bem-vindo, ok? Welcome, sozinho. Quando em inglês americano eles usam essa expressão you're welcome, you are welcome, significa que é uma resposta a um obrigado, né? Thank you, you're welcome. Obrigado, de nada. Aí o que ocorre? O que acontece é com a pronúncia, que também é um problema para o brasileiro. Vamos pensar. Se você cobrir a letra E do you are, do your, vai virar o que a pronúncia? Your. Igualzinho aquele your do seu, suas, seus, suas. Your. Se você pegar esse R do your e juntar com o som do U do welcome,
você vai fazer your well. E se você não falar o E do come, você vai falar come, sem falar o E, né? You're welcome. De nada, ok? A pronúncia you're welcome, ok? Bom, vamos então retornar mais uma vez lá do alto do nosso texto para fazer a nossa leitura, me acompanhando aí na leitura. O título, né? Repetindo lá desde o título. Do you want something to drink? E aí, lá embaixo, né? David, would you like something to eat? No, I'm full. Do you want something to drink? Yes, I'd like some coffee. Sorry, I don't have any coffee. That's okay. That's okay. I'll have a glass of water. A small glass or a big one? Small, please. Here you go. Thanks. You're welcome. You're welcome. Lembre-se, mais uma vez, mais uma dica aí, se você não está lembrado. Sempre que uma palavra terminar com consoante ou som de consoante e outra começar com som de vogal, provavelmente, né, dizer sempre é sempre exagero, mas se uma palavra termina com som de consoante e outra começa com som de vogal, tente emendar e fazer uma palavra só. Isso ajudará a sua vida. Se uma palavra termina com um som e a próxima palavra começa com o mesmo som ou com um som parecido, mate aquele último som da palavra anterior na hora de fazer a emenda. Isso vai ajudar você a pronunciar de maneira menos, vamos dizer, atropelada, e o seu inglês na pronúncia ficará melhor. E se acostumando a pronunciar melhor, você também vai ter facilidade de entender quando os americanos, principalmente, falam, porque eles fazem essas emendas o tempo todo. E não espere que alguém que nasceu fazendo essas emendas com naturalidade fale palavra por palavra para facilitar a sua vida, a menos que você peça para que ele faça isso, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado e vejo vocês na nossa próxima aula de conversação interativa na próxima semana.